A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai estudar Isaías capítulo 61, né? O ano da graça do Senhor, esperança e restauração. Ou então, o ano aceitável do Senhor, né? Como o texto próprio diz. Antes da gente começar a aula, vamos para o texto. Eu queria ler com vocês Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, para a gente meditar e começar essa aula, tá? Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo na versão Almeida, revista corrigida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Amém? Dando uma rápida contextualizada, né, esse capítulo 61 do livro do profeta Isaías faz parte, né, do bloco 2 do livro do profeta. Lembrando que a gente tem um primeiro bloco, né, do capítulo 1 até o capítulo 39, o segundo bloco do capítulo 40 até o capítulo 66. Então, o capítulo 61 faz parte desse segundo bloco, que é um contexto, né, para o povo de Judá de final de cativeiro. O pessoal já havia sido levado cativo para a Babilônia, o cativeiro estava se encerrando e as pessoas elas estavam ali voltando, né, na verdade era uma mensagem de consolo para o povo ter essa esperança de voltar para a sua terra, né? Então, após essas décadas de exílio, aproximadamente 70 anos, Deus ele levanta uma voz justamente para anunciar que a punição terminou, que esse castigo terminou e que o tempo de favor, o tempo da graça iria iniciar, né? E nesse texto, né, nessa profecia especificamente dita, o profeta, ele contempla, né, o cumprimento dessa promessa, né? Não é apenas um retorno geográfico, mas aí um retorno à presença, né, da glória do Senhor. Tanto é que vem o período de reconstrução dos muros, o período da reconstrução dos templos e do templo, e então, consequentemente, é um período aí agora de desfrutar dessa glória, né, desfrutar dessa graça. E a gente compreende, né, que a alegria da reconstrução supera justamente a dor das ruínas. Então, o povo que assistiu a sua cidade ser destruída, os seus muros serem destruídos, agora, né, o profeta, ele contemplava essa alegria, a alegria desse retorno. O capítulo 61, ele tem 11 versículos, ele pode ser estruturado em três blocos, né, ou três partes principais, para a gente compreender de forma mais didática. Então, o bloco 1, né, do versículo 1 até o versículo 3, nós temos a unção e missão, né? A gente vê que o servo, né, o Messias ali, no caso, a gente vê que o profeta, ele recebe essa capacitação do Espírito para ministrar liberdade e cura. Lembrando que a gente está falando, né, de um capítulo messiânico, no próprio Cristo, mas na frente a gente vai entender isso daí, essa profecia, esse pregar, esse apregoar, esse anunciar, vinha justamente dessa missão, tá? Do versículo 4 até o versículo 7, nós temos a reconstrução, né? A promessa de edificar lugares assolados e também a restaurar a honra de Judá, que havia sido ali, né, humilhada durante a destruição da cidade e o exílio para a Babilônia. E os últimos versículos, né, do 8 ao 11, nós temos a aliança eterna, onde o regozijo do povo nas vestes de salvação e justiça. Então, o capítulo 61 de Isaías a gente pode analisar, a gente pode estudar a partir dessa perspectiva. Vamos agora primeiro, né, para os primeiros versículos, a missão do ungido. A gente vê que existe ali uma lista, né, de coisas, de missões que o ungido iria fazer, né, que ele estaria, na verdade, que ele teria o Espírito que estaria capacitando para fazer essa missão. Então a gente vê, né, quando o texto fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que esse Espírito veio? E aí vem pregar essa mensagem de boas novas aos mansos, né? Essa mensagem aí traz justamente esperança, paz, alegria para os humildes, para as pessoas que estavam ali humilhadas, né, nesse ponto do exílio. Curar os quebrantados, né? Esse bálsamo divino sobre os corações feridos. Então, todas aquelas enfermidades, todas aquelas doenças seriam ali, doenças da alma, doenças físicas seriam curadas. E liberdade aos cativos, né? Aí seria não somente o fim dessas cadeias, dessas correntes físicas da Babilônia, mas também correntes espirituais, toda opressão. E a gente vê muito isso, esse relato do Messias, no Evangelho de Marcos, né? Quando a gente vê o servo, o Messias conquistador, esse Messias, né, que estabelece o seu reino vencendo sobre o reino do mal, sobre o reino de Satanás.
E, por fim, o ano da graça, né, que seria a proclamação desse, entre aspas, jubileu espiritual de Deus, esse ano a qual o Senhor iria resgatar o seu povo. Nos versículos 4 e 6, a gente tem dois pontos, né, distintos que a gente pode identificar. O primeiro é a reconstrução, né, onde nesse tempo a qual o profeta viria, ele iria edificar as antigas ruínas e restaurar as cidades que foram assoladas por gerações. Então, o que estava morto iria voltar a ganhar vida. Isso aqui é um ponto crucial, inclusive, para a obra do Messias, né? A gente vê, né, o povo de Israel que tanto sofreu durante anos né, pela invasão assíria, pela invasão babilônica, um povo que perdeu a sua terra e que quase perde, né, a sua identidade, mas o Senhor preservou esse povo. E aí vem o profeta Isaías com essa mensagem de esperança, de reconstrução e também de identidade. Né? Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e ministros de Deus, né? Então a gente vê que é uma mudança de um povo que estava escravo, que estava cativo, que foi humilhado, mas agora era sacerdote, era ministro, no caso agora não era um governante aí, não mais de um reino físico, mas está aqui falando, né, de um reino espiritual. Então, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Amém? E a gente vê, né, a gente marca com Isaías 61, versículo 10, diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, e minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me de manto de justiça. Amém? E esse texto, né, ele tem uma forte conexão, na verdade, ele tem uma conexão completa com Lucas capítulo 4, versículos 18 até o versículo 21. Jesus, ele abre, né, era muito comum esse hábito, né, nas sinagogas de ler a lei, de ler os textos, né, de ler os profetas, e Jesus, ele vai, né, numa sinagoga e lê o texto de Isaías 61. E quando ele lê Isaías 61, ele declara que essa profecia, ela se cumpre nele. Né? Então, Jesus era esse profeta, esse Messias ungido, e que era ele quem iria inaugurar essa era da graça, trazendo para as pessoas justamente o reino de Deus aos homens. Né? Então, Cristo, né, ele se apresenta nesse momento como o nosso libertador. Imagina a surpresa para os judeus de ouvirem, né, essa declaração de Jesus, e a gente vê todo aquele alvoroço que é gerado diante dessa declaração, mas isso aí também é um momento de alegria para nós, porque Cristo é o nosso libertador. Ele é o ungido de Deus. Ele quem está proclamando esse ano. Ele quem está estabelecendo esse reino, né? Que estabeleceu esse reino, né? Dessa ideia do já e ainda não. E um ponto, né, que eu queria destacar com vocês desse texto, né, que é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado, da gente fazer algumas aplicações homiléticas, né, levando essa mensagem, como a gente leva nos dias de hoje, Isaías 61 para o altar. Como é que a gente prega sobre Isaías 61 nos dias de hoje? Então, o primeiro ponto, né, que a gente pode trazer é a ideia da dependência do Espírito. Tá? Nenhum ministério subsiste, né, sem essa unção. Hoje em dia, diante de tantas ferramentas que nós temos, está tudo muito mecanizado, muito automatizado, e as pessoas parecem que têm perdido, né, essa dependência do Espírito, têm se confiado, né, usado como muleta, como instrumento, como ferramenta, as várias formas, menos essa dependência do Espírito. Então, quando o texto traz, né, o Espírito, ele está sobre mim, né, Isaías, ele traz, na verdade, né, a ideia de que esse clamor deve estar sempre nos nossos corações, deve estar sempre no coração da igreja, para realizar a obra de Deus hoje. Sem essa dependência do Espírito, sem essa unção do Espírito, não tem como a gente avançar. Tá? Outro ponto também que a gente pode trazer, né, como aplicação para os dias de hoje, para uma pregação dentro de Isaías 61, é o alcance do evangelho. Né? A mensagem cristã, ela é holística. Eu sei que muita gente não gosta desse termo, né? Foi um termo que eu lembro que eu ouvi pela primeira vez na faculdade. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, e uma das grandes preocupações quando a gente tinha as disciplinas, né, de avaliação dos pacientes, era que a gente tivesse um olhar holístico, né, um olhar holístico sobre a vida das pessoas, que a pessoa que estava ali enferma, um exemplo, né, com uma dor no ombro, ela não estava, o paciente não era só aquele pedaço, não era só aquele ombro, mas ele era um corpo completo, e às vezes todo um contexto que ele vivia gerou aquela dor naquele ombro, a dor no ombro daquela pessoa. E o olhar holístico é justamente ver o todo, né? Então, como esse paciente, com que ele trabalha com maquinário, ele trabalha com um escritório, digitando, então, como eu posso adaptar a realidade dele
para que aquela dor ela seja resolvida. Então, o olhar do todo, né, até o paciente chegar até você, é justamente essa interpretação numa avaliação holística. Então, do mesmo jeito a mensagem cristã. Então, a mensagem cristã, ela alcança o todo, né? Ela alcança o todo, não é só, o pessoal brinca, não é só o coração, né? Mas é o espírito, é a alma, é o corpo, né? Então, esse espírito como salvação, essa alma, né, como cura emocional, e o corpo com essa liberdade e provisão. Então, a ideia da mensagem do evangelho, ela tem que trazer, ela tem que abarcar tudo isso, abarcar todas as áreas da nossa vida, né? E a substituição divina, né? Então, Deus troca, né, esse momento de cinzas por beleza, luto por óleo de alegria e espírito angustiado por veste de louvor. Então, esse é o milagre da troca na cruz, né? Nós merecíamos a cruz, merecíamos as cinzas, merecíamos o luto, merecíamos essa morte, mas a cruz de Cristo, né? Esse servo sofredor, esse ungido do Senhor, trouxe para nós vida e vida em abundância, tá? Então, é assim que eu me despeço, irmãos, dessa aula, tá? Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais nesse conteúdo. Não esqueça, né, de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima aula. Amém?